Louvado seja Deus. Você não pode dar um pouquinho. Eu quero nesta noite tributar a Deus a alegria de estar aqui mais uma vez junto com os irmãos para honrar, glorificar e exaltar ao nome do Senhor. Aleluia a Deus. Desde já quero também agradecer os pastores pelo convite, pela confiança em minha pessoa. Os pastores têm depositado. É um prazer estar aqui novamente. Louvado seja Deus. É bem verdade que antes de mim passaram outros ministrantes, e qual creio que Deus usou de uma forma íntima e tremenda para a noiva do Cordeiro. Antes de mim veio, passou o meu companheiro do ministério, o presidente Juliano. Depois de nós passou também nosso pastor, que é uma bênção de Deus, homem usado grandemente por Deus. Estamos também debaixo da bênção, nosso pastor Rafael. Louvado seja o nome do Senhor. Quero também pedir desculpa pelo atraso. Nós estávamos lá em casa louvando a minha esposa. E quando o clima é espiritual, quando o clima está envolvendo o Espírito Santo de Deus, quando você se liga no trono da glória, você se esquece do plano terreno e começamos lá em casa a louvar, aleluia ao Senhor. Quando vamos olhar o horário, já está corrido, meu filho, vamos correr aqui. Mas prove a Deus, estamos aqui nesta noite. E desde agora eu quero convidar você a ficar de pé, reverente não a minha pessoa, mas a santa e poderosa palavra de Deus. Eu quero vos convidar a abrir o exemplar da palavra de Deus que está em posse de vossas mãos. Na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1, do verso de número 13 ao verso de número 16. Se você vem nesta noite a adorar, a glorificar, a exaltar ao nome daquele que é digno de toda a honra e toda a glória, você tem plena liberdade de não rasgar as vossas vestes, mas de abrir a tua boca e exaltar ao nome do Senhor dos exércitos. O tema é um tema muito forte, é um tema que nos faz refletir como estamos procedendo na presença de Deus. Mas existe algumas pessoas procurando ainda, gostam muito de partir o bolo. Louvado seja Deus. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 1, do verso 13 ao verso de número 16. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Pedro, capítulo de número 1, verso de número 13 ao verso de número 16. Quem encontrou dá um brado de glória. Aleluia. E diz assim a santa e poderosa e errante palavra de Deus. Por isso, preparando o seu entendimento, seja sóbrios e espere inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham antes, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizeres, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Podem sentar glorificando, exaltando ao nome do Senhor. Estava eu esses dias meditando nesse texto, mas hoje eu lendo mais profundamente,
Pedro, quando ele escreve esse texto, essa epístola, Pedro escreve a epístola dentro da prisão. E quem é que passando por dificuldade, passando por luta, tem inspiração de escrever algo, que a sua alma para com Deus. Mas o Espírito Santo de Deus começa a inspirar Pedro dentro da prisão. E ele escreve essa epístola para os irmãos novos convertidos, que não eram judeus, aleluia, mas viviam na redondeza de Roma. Pedro estava preso e ele estava preocupado com a perseguição que estava acontecendo para os novos convertidos. E aí você me pergunta, irmão, que Jesus vai dizer: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. Talvez você está me perguntando, irmão, a minha aflição tem crescido, a minha perseguição está grande, mas a palavra de Deus nesta noite para ti é que você deve se alegrar na presença do Senhor, porque é Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos levanta, é Ele quem nos bota de pé. Se você está aqui hoje, é porque o Senhor tem te segurado com as destas de suas mãos. E Pedro, ele começa a fazer um convite à igreja do Senhor. Porque, irmão, quando você vai ler a história, muitos que estavam sendo perseguidos estavam abandonando a cruz, estavam voltando para trás. Então Pedro se escreve essa pista, preocupada com os irmãos, dizendo: vocês devem preparar o entendimento de vocês. Como é que se prepara o entendimento? Aleluia, eu lendo essa epístola, aleluia, eu pude tirar 5 conselhos da carta de Pedro para a nossa vida. Eu lembro, irmão, que eu vim de uma época, há 30 anos atrás, aonde quando falava em santidade, era algo tão valoroso, era algo colocado sobre a nossa vida, que só conhece santidade, só conhece santificação quem tem comunhão com o céu, quem tem comunhão com Deus. Só conhece santificação quem ora, quem busca, aleluia, está na presença do Senhor. No meu tempo, há 30 anos atrás, quando eu aceitei a Jesus, eu lembro, meu amado irmão, que dizer alguma coisa, andávamos com blusa fechada, mulheres com roupas compridas, e o próprio mundo dizia: eis aí o homem de Deus, eis aí uma santa mulher de Deus. Mas estamos vivenciando uma geração de crente querido que não mais valoriza, aleluia, a doutrina do Senhor. Estamos vivenciando uma geração onde muitos querem viver da maneira que quer vir, mas não quer servir a Deus verdadeiramente. Muitos estão pregando: vem como está e continuar. E quando chega aqui na igreja, não quer ter mudança, não quer abandonar o pecado, não quer deixar o prostituto de lado, não quer deixar o pecado, aleluia, por amor a Cristo. Jesus já dizia: todo aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e negue a si mesmo. Não é fácil, aleluia, negar a sua própria vontade. Nunca é fácil mudar, aleluia. A Bíblia vai nos dizer, irmão, quando tu vem à casa do Senhor, e se tu se lembrar, aleluia, que o irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta no altar e vai se reconciliar com ele. Observe que o texto não vai dizer: não é aquele que te machucou, não é aquele que falou mal de você que vai se reconciliar contigo, não, mas é aquele que foi afrontado, é aquele que foi ferido, aleluia. Só faz isso, irmão, quem tem o Espírito Santo de Deus e sabe, aleluia, que o perdão pode
Pedro começa a escrever esta carta, aleluia, ele vai dizer, irmão, que nós devemos nos preparar na revelação de Jesus Cristo. Eu te pergunto nesta noite, você sabe por que Jesus faleceu? Você sabe por que ele foi à cruz e sofreu por mim e por ti? Foi porque ele te ama e não queria te perder para o pecado, não queria que você fosse para o inferno, e ele desceu sobre a terra e se fez homem querido e rasgou a célula de condenação que estava sobre a minha vida e a tua vida. Quando Pedro escreve esta carta, ele vai dizer que os irmãos não vivam mais na maneira que eles viviam. É muito fácil, aleluia, voltar às raízes do pecado. É muito fácil viver no pecado, aleluia. Por isso tem muitos que não querem abandonar o pecado, porque é mais fácil. Existe uma guerra espiritual na tua vida e na minha vida, querido. Porém a Bíblia vai dizer que é mais fácil nós fazer aquilo que é mal do que o bem. O próprio Paulo vai dizer, aquilo que quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu quero fazer eu não fazer. Paulo vai dizer, aleluia, se morremos, morremos para o Senhor. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos ou para vivemos, somos do Senhor. Não é o pecado, aleluia, que te vai afastar do Senhor. Não é o modo de agir, comportamento, mas a Bíblia vai dizer, querido, que o mundo já é do maligno. E muitos não querem mais buscar santificação. Muitos não querem andar como a Bíblia manda andar. Aleluia. Paulo vai dizer para as mulheres, olha, vós mulheres devem ensinar as mais novas como andar, como se conduzir. Aleluia. Mas o que vemos hoje dentro da igreja atual é uma igreja corrompida, é uma igreja que tornou-se prostituta, aleluia. Só que a gente vê nas redes sociais, amado, é o nome do Senhor sendo escandalizado por causa de alguns crentes, mas ainda existe uma igreja que não se corrompe, existe uma igreja que valoriza a santificação, santidade e quer morar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Esses dias no meu trabalho, um dos porteiros ele me confrontou acerca de Cristo. Ele veio me dizer para mim, irmão Luiz, porque tem pastores que rapidamente homens se tornam pastores e ficam ricos. Porque é que tem pessoas dentro da igreja que poucos dias se tornam pastores. Eu disse para ele, querido, eu tenho quase 40 anos que eu sirvo a Deus. E durante 40 anos eu conheci pastores fiéis à palavra de Deus. Conheci homens e mulheres cuidam cristãos, com nome santo, aleluia. Que alguém pode olhar para ele e dizer, verdadeiramente é um homem santo. São homens que não roubam, que não se vendem, que não se corrompem com o mundo, mas eles trabalham de dia e de noite para não ser pesado a ninguém. O mundo hoje está mais voltado para as coisas do mundo, e é isso que Pedro vai dizer, que não devemos nos conformar na maneira que nós vivíamos antigamente. Outra hora nós éramos cegos espirituais, outra hora andávamos cambaleando no mundo, outra hora é semelhante ao filho pródigo, estava lá fora do arraial, provando aquilo que o diabo oferecia, mas o Senhor olhou para mim, olhou para ti e nos trouxe de volta para a sua maravilhosa luz. O velho homem não pode mais nos dominar. As nossas atitudes, as nossas práticas não podem mais dominar, aleluia, a nossa vida, aleluia. Umas que temos vendo aí, irmãos, é crente cambaleando porque não é a palavra. Tem crente se afastando da presença de Deus, é porque não se alimenta da palavra, não quer andar em comunhão, aleluia, não quer andar
Ele vai dizer que nós devemos ser santos como o Senhor é santo. É bem verdade que ele vai falar na época da ignorância. E qual é a época da ignorância, amada igreja do Senhor? É quando você não conhece a palavra, é quando você não conhece o Senhor, é quando você peca sem conhecer a Deus. Deus não leva em conta, mas no momento que você aceita Jesus, aleluia, o peso do julgamento é maior sobre nós, o peso do julgamento é maior sobre a igreja, porque o julgamento de Deus vai começar de dentro da sua casa. Ei, é tempo de voltar e santificar, é tempo de descer e santificar, porque a Bíblia vai dizer que eu e você somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. A tua vida é templo e morada, então cuide do templo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu quero aplicar 5 conselhos de Pedro sobre a nossa vida. O primeiro conselho que eu encontro, que eu possa aqui, além de estar aí da igreja da vida do Senhor, é sobre a preparação da mente. Talvez você fale, irmão, como é que eu vou preparar minha mente para me santificar? Como é que eu vou estar num tempo santo para o Senhor? A Bíblia vai dizer, querido, Salmo número 4, verso 2 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E a palavra, ela mostra tudo, ela te revela como deve andar, ela te mostra como deve se conduzir no meio do mundo já perdido. Aleluia. Quando nós estávamos cegos espirituais, andava nas trevas, agora que temos o Senhor, andamos na luz. E o próprio Jesus vai dizer que eu e você somos luz sobre o mundo, e a luz que a enche deve se acender, deve brilhar no meio das trevas, para que não me olhe para você e possa ver Cristo Jesus na tua vida. Se você crê assim, dá um brado de glória nesta noite. Aí as trevas não podem sufocar, as trevas não podem vencer a luz. Aleluia. João vai dizer, querido, que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia. Mas a Bíblia vai dizer que o homem não amou mais as trevas do que a luz, porque não compreenderam a luz. Mas o Senhor olhou para mim, olhou para ti e fez se acender dentro de ti, dentro de mim, uma luz que é Jesus de Nazaré. E esta luz já tem iluminado o teu caminho, tem iluminado o meu caminho, e todo aquele que se aproxima de ti é iluminado, todo aquele que chega perto de ti é iluminado. Então a luz que há na tua vida vai iluminar a tua casa. As trevas não vão chegar na tua casa, aleluia. O inimigo não vai se aproximar da tua casa, aleluia. Pode se levantar quem quiser, tu é luz, tu é sal sobre a terra, e essa luz vai brilhar, e o inimigo vai cair por terra, porque a luz está na tua vida. João 17 diz assim: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade, e não existe outra verdade. A Bíblia vai dizer: ainda que desça um anjo do céu pregando outro evangelho que não seja esse, seja anátema, seja mentiroso, toda a verdade é Jesus de Nazaré. Aleluia. Ainda que alguém possa dizer para você: vai morrer tentando, mas não vai subir, eu profetizo nesta noite, em nome de Jesus de Nazaré, vai prosperar. Toda árvore cortada ao cheiro das águas, ela prosperará, porque o Senhor é as águas, e estas águas agora está sobre a nave da igreja, tentando derramar. Derrama nesta noite, Senhor. Está aí teu povo nesta noite. Derrama, derrama, derrama. Derrama.
vendo ao vento forte, vendo a tempestade. Grande foi a sua queda, porém todo aquele que lê a palavra e pratica é semelhante ao homem, aleluia, que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade, veio o vento forte e não pôde a derrubar, porque Jesus é a rocha, Jesus é a rocha, Jesus é a rocha, aonde você está firmado nesta noite. E se você está firmado, você está santificado na presença de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Oh, como é que eu posso, irmão, me santificar? O segundo conselho de Pedro, ele vai nos falar sobre ficar sóbrio. O interessante observar, meu irmão, quando alguém se é dado a álcool, quanto mais ele bebe, mais ele perde a consciência. Aleluia. Tem pessoas aí que estão embriagadas espiritual, mas não é o espiritual, não é o vinho do espírito, não é a água do espírito, é a água do pecado, é o vinho do pecado. Não teme mais a Deus, não busca mais a Deus, só quer saber, fala do pastor, fala mal da igreja, fala mal da pastora, fala mal da dirigente, porque está contaminado pelo vinho do pecado. Mas aqui existe uma igreja que bebe o vinho do Espírito e fica sóbrio, porque ele é, aleluia, ele é a videira, e eu e você somos ramos e fomos cercados no Senhor. Aleluia. O Pai, Deus Pai, é o acusador, é ele que trabalha, é ele que levanta, é ele que sustenta, te bota de pé quando está caído, quando pensa que não consegue, diz: eu consigo vestir, estou entrando nesta noite, aleluia, batalha na tua casa, entrega as minhas mãos, que mais eu vou fazer por ti. Somente confia, confia, santifica, 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 santifica. Oh, sobre a capacidade de ficar e pensar com clareza, com fé e equilíbrio. Aleluia. O que falta hoje em muita igreja, irmão, aleluia, é equilíbrio espiritual. O que falta em muito crente hoje é saber quando é Deus falando, é entender Deus falando, é Deus te chamando de filho, fica de pé. Ei, abandona o pecado, abandona a prostituição, abandona o álcool, abandona a fofoca, abandona a putaria. Mas nesta noite Deus está dizendo: eu estou te dando equilíbrio nesta noite, estou te levantando, aleluia, como a talher neste lugar, estou te levantando como vou neste lugar. E quando eu começar a operar, aleluia, não há quem possa sustentar, não há quem possa parar, não há quem fique na frente, porque eu vou passar. Das coisas que nós não se vê, mas cremos que vai acontecer. Se você está aqui nesta noite, não é porque alguém te trouxe, não veio porque você quis, mas quem te trouxe nesta noite foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus de Nazaré. Em 1 Pedro, capítulo de número 4, verso 7 vai dizer assim: mas o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam sóbrio e vigilante. Quando eu leio esse texto, leio esse versículo, eu lembro de Jesus orando no monte, com trouxe os 12 discípulos. Estava Jesus orando e o povo dormindo, estava Jesus buscando e o povo dormindo. Quando ele veio e encontra todo, me diz: ei, porventura não pode uma vez orar comigo, vigiar um momento, porque ele vai dizer: na verdade eu vos digo que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a carne para nada presta, irmão, se não for para pecar. Mas vai chegar o tempo, aleluia, que esse fardo físico, que esse fardo no pecado vai subir, porque a Bíblia diz que eu e você vamos ser transladados, vamos ser arrebatados, e aquilo que é corrupto se encherá da incorruptibilidade, e juntos estarão no céu glorificando
Imagine você nessa noite, querido, lá no céu, glorificando, junto com anjos, querubim, serafim, dizendo: Santo, Santo, Santo. Lembra de Isaías, como ele vê Deus, ele diz: eu vou perecer, porque teu lábios impuro e habita no povo impuro. Ei, mas quem tem um encontro com Deus é diferente. Quem tem um encontro com Deus é santificado. Quem tem um encontro com Deus tem um linguajar diferente. Quem tem um encontro com Deus é purificado. Isaías vai dizer que desce da escada o anjo e ele pega o atenaz, pega uma brasa viva do altar e toca no lado de Isaías, e Isaías é purificado, o seu pecado é tirado. Ei, aqui só tem crente que outra hora andava no pecado, e hoje o anjo do Senhor passou sobre a tua casa, olhou para você, tocou a tenaz em ti, tocou a brasa no teu lábio, e de repente toda a tua linguajar, o modo de agir e de falar foi purificado. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz: vigiai, aleluia. O problema, irmão, muitas das vezes queremos orar mais, queremos jejuar mais, queremos nos consagrar, mas não vigiamos, aleluia. Às vezes passamos o dia inteiro e não vigiamos, às vezes se unimos com alguém e falamos mal de alguém, às vezes estamos tão desapercebidos, ligados com o mundo, que não queremos, aleluia, nem mesmo vigiar. Mas hoje o Senhor está dizendo: vigiai e seja sóbrio, aleluia. Nesta noite, cinge o teu entendimento com a palavra da verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro estava preocupado, aleluia, com a igreja do Senhor, aleluia. Quantos de nós, irmão, não entramos em guerra em favor de alguém? Quantos de nós não entramos em oração, em consagração, em prol do esposo, do filho, de um ente querido? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas tem que também vigiar, porque às vezes nós queremos pagar o preço por alguém e não buscamos por nós. Muitas vezes queremos buscar o preço e pagando por alguém e não nos fortalecemos, não revestimos com as armaduras espiritual, não nos santificamos. Mas nesta noite Deus está te dizendo: reveste nesta noite, eu te dou a minha armadura é santa, te dou a espada, te dou o escudo, te dou o capacete, te dou a sapato, aleluia, te dou a coraça, aleluia, e tu vai poder suportar os dias ruins, porque estou eu te santificando para a minha glória. Oh, aleluia, 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 aleluia. Ele vai dizer, irmão, o terceiro conselho que ele dá é andar em obediência. Andar em obediência, irmão, não é ouvir só a Deus. Andar em obediência não é só estar obedecendo a Deus. Sabe quando Deus coloca um pastor na tua vida e ele diz: não vai por aqui, vai por aqui, não faz isso. E quantas vezes Deus usou teu pastor para ti, tu disse: não quero dar ouvido, é homem, é pecador, mas é Deus usando, é o anjo da igreja, é Deus usando para ti. Eu tive um pastor, irmão, muito severo. E a minha esposa sabe disso. Nosso antigo pastor, meu primeiro pastor, que quando eu aceitei a Jesus, ele era tão severo de uma maneira que quando ele entrava na nave do templo, muitas irmãs se escondiam da presença do pastor. Quando alguém ia louvar e dizer: eis, levante direito, cante direito. Eu quero dizer para você, amado, aleluia, você não conhece a luta do seu pastor, você não conhece as dores dele, mas andar em obediência com ele lado a lado te leva para o céu. Andar obedecendo te santifica. Andar obedecendo, aleluia, através da palavra te leva para próximo de Deus.
Em Filipenses capítulo número 2, verso 1 vai dizer assim: assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até morte e morte de cruz. Está falando de Jesus de Nazaré. Ei, quando Deus olhou para a terra, querido, não achou ninguém, aleluia, suficiente, não achou ninguém digno que pudesse ir à cruz e salvar a humanidade. Mas Jesus vai descer obedecendo, ele vai se esvaziar da sua glória, da sua majestade, do seu poderio, para que pudesse sentir na pele o que eu e você sentimos. Jesus foi traído, Jesus foi cuspido, Jesus foi negado, ele foi abandonado pelo discípulo, mas ele não abandonou o propósito, ele não abandonou a cruz, ele não te abandonou, ele não te deixou, ele não deixou você morrer no meio do caminho, porque ele sabia que ia chegar um tempo, aleluia, aonde uma igreja salva, remida pelo sangue do Cordeiro, estaria de pé, aleluia, é do que eu vou, de pé, de pé, de pé, exaltando ao Senhor. Não é a tua luta, não é a tua provação, não é a tua tristeza que vai te abandonar, tirar você da presença do Senhor, porque ele está dizendo: quando chora eu enxugo as lágrimas, quando pensa que não dá, eu ando contigo, quando pensa que está baixado, eu te levanto com a destra minhas mãos e te dou força, te levanto, aleluia, nesta noite, te dou sustento, te levanto nesta noite, recebe nesta noite, aleluia, fortalecimento, recebe nesta noite fortificação, recebe nesta noite, aleluia, esperança, recebe nesta noite força vinda do céu. Jesus se humilhou, e às vezes nós não queremos nem ser afrontado por alguém. Jesus se humilhou, e às vezes nos chateamos porque alguém não nos deu a paz do Senhor. Às vezes nos chateamos, aleluia, porque não recebemos oportunidade. Enquanto os irmãos são meninos na fé, quando eles estão tomando leite ainda, porque não pode comer mingau. Mas aqui existe uma igreja, aleluia, que está sendo alimentada com tucano, uma igreja que está sendo alimentada com mingau. Não é comida líquida, não, é comida sólida. Se você está de pé nesta noite, é porque Deus tem te dado condição. Se você está de pé nesta noite, é porque Ele está dizendo para ti: quando tu não pode andar, eu te levo nos meus braços. Quando tu pensa que vai cair, eu te levanto. Quando tu pensa que o barco vai naufragar, eu te acalmo a tempestade. Quando o vento se levanta, eu te vento, cala-te, porque Ele está no comando. E se Ele está no comando, nada vai acontecer na tua casa, se não for permissão de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Para estarmos santificados, o terceiro conselho é, aleluia, em 1 Samuel, capítulo de número 15, verso 22, parte C, assim: obedecer é melhor do que sacrificar. Não adianta você vir na consagração em jejum, aleluia, orando, e chega em casa brigando com o marido. Não adianta se consagrar aqui ser uma coisa, na sua casa ser outra. Talvez eu quero te fazer uma pergunta hoje: será que o teu vizinho olha para ti e diz: é mulher de Deus, é mulher crente, é homem crente, aleluia? Porque o mundo olha para nós e vê cartas lindas, vê carta aberta. O mundo tem que olhar para ti e ver um homem santificado, ver uma mulher santificada, aleluia. É melhor obedecer do que você sacrificar. Se não obedecer a palavra, não adianta estar aqui, aleluia, e não andar conforme que a Bíblia nos manda. Não adianta ser crente e se voltar ao mundo lá fora, aleluia. Quando Pedro vai dizer sobre o mundo que não devemos andar conforme nós andávamos outra hora, ele não está falando no mundo secular, mas ele está falando no mundo espiritual, porque a Bíblia vai dizer que o mundo já é do maligno. Ei, o diabo só vem matar
ser santificado, temos que preparar nossa mente, temos que ser sóbrio e ser obediente na palavra de Deus. O que eu acho bonito em Paulo é que Paulo é o único apóstolo que diz assim: eu falo segundo o meu evangelho. Paulo pegou tanta posse da palavra de Deus que ele vai dizer: irmãos, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Será que alguém vê em você, vê alguém que imita Cristo? Será que alguém pode olhar para ti e dizer que verdadeiramente o teu andar, o teu falar, o teu comportamento, ele transcende a palavra de Deus? Ei, Deus está te convidando. É tempo de preparar a mente, é tempo de andar sóbrio, é tempo de andar obediente na palavra do Senhor. Nunca é fácil ser obediente. Sabemos não que muitas vezes é difícil. Eu, como pregador, se eu pudesse estar pregando todos os dias, mas o meu pastor diz: não vá, eu tenho que obedecer. É meu pastor, e eu louvo a Deus pela vida do meu pastor, porque quando eu conheci meu pastor, eu dizia assim: eu quero pregar agora esse homem, quero ser semelhante a ele pregando. E hoje Deus, para a glória do Senhor, hoje Ele é meu pastor. E hoje eu culto a Deus porque o Senhor me ensinou a ser obediente através da palavra. O quarto conselho vai nos falar: não vivemos conforme o mundo. É o quarto conselho que eu li desta palavra. Lá em casa hoje vai dizer: filho, olha que a palavra é tremenda. Em Romanos capítulo de número 12, verso 2 vai dizer assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente. Não se conforme com este mundo. Não entregue a tua família para o mundo. Não deixe que o diabo enterre na tua casa. Não deixe que o diabo domine a tua casa. Mas tu foi chamado para ser arauto de Deus. Tu foi chamado para ser como na tua casa. Tu foi chamado como um povo eleito, santo, escolhido, aleluia, atormentado por Deus. Então, se você é santo, querido, você está convidado nesta noite a se santificar. Não se conforme com aquilo que o mundo tem oferecido dentro dos nossos lares, nas nossas casas, aleluia. Nós devemos florescer e ser renovados, aleluia, pela palavra de Deus. A Bíblia vai dizer para mim e para você que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Aleluia. Tudo se fez novo. O diabo não pode te acusar pelo teu passado. Ele não pode dizer que você não vai conseguir, porque tudo se fez novo, aleluia, em Cristo Jesus. Romanos vai dizer, querido, que não existe nenhuma condenação para mim e para você, porque estamos em Cristo Jesus. Ele é o nosso general, ele nunca perdeu batalha. Através dele é que eu e você nos santificamos. Quando nós nos separamos para Deus, quando nós nos separamos, porque santo simboliza, quer dizer separado. Então nós fomos separados para uma eterna santificação em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Em 1 João, capítulo de número 2, verso de número 15, vai dizer: não ameis o mundo, nem que o mundo há, pois as coisas que há do mundo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele.
Isso é pesado demais, irmão. Quando é que eu amo o mundo? Quando eu amo de acordo com o mundo. Muitos creem que o pastor está oferecendo, porque querem buscar as coisas do mundo. Muitos estão se desviando, porque o diabo já cegou eles. Tem crente que não quer mais orar a Deus, porque só olha para as coisas materiais. Tem crente buscando casamento, aleluia, mas busca o casamento no Senhor. Enquanto os casamentos fracassados, quando os casamentos destruídos, porque não buscaram a Deus, não pediram conselho a Deus, pelo contrário, andaram com a sua vontade, andaram com as suas carnalidades, e quando quebraram a cara, não podia culpar ninguém. Tenha cuidado. Deus está dizendo para você que você não deve andar não, nem andar de acordo como andávamos antes, nossas paixões carnais, mas Ele nos chama para nós sermos santificados na presença do Senhor. Enquanto ama o mundo, Deus não está em mim em você, mas quando nós andamos na contramão da vida, pregamos libertação, pregamos salvação, o mundo te odeia, me odeia. Por quê? Porque o amor do Pai está em mim, está em você. Louvado seja Deus. Pedro nos convida à santificação. Santificação, irmão, não é uma coisa obrigatória. Santificação é um estilo de vida. Sabe quando você se acha que quer se vestir bem, bota a sua melhor roupa, o seu estilo? Assim é quem vive santificação. Só conhece, só tem gosto em ler a palavra e santificar, fazer a vontade de Deus. Eu volto a repetir para você: quem tem comunhão com o céu, quem tem comunhão com Deus, tem desejo de santificação, tem prazer em estar na presença de Deus, tem desprezo em abandonar o pecado e andar de acordo com a Bíblia manda. Louvado seja Deus. Espírito Santo da verdade. Deus fiel. O que no conselho que eu pude, irmão, extrair, arrancar desse texto. Hoje eu li, pastor, minuciosamente. Peguei no tablet, eu tenho lá em casa uns 5 mil de estudo. Fora do normal do tempo, né? Já abri algumas e continuo sempre comprando Bíblia. Aleluia. E eu estava lendo a palavra de Deus, irmão, que Pedro ele vai dizer que o quinto conselho é esse: devemos ser santo como Ele é santo. Agora, ser santo como Deus é difícil. Lembra de Moisés? Quando ele teve encontro com Deus, a sarça ardente? A Bíblia vai dizer que Moisés viu a sarça, se espantou e se aproximou para perto para ver aquele ferro. E quando ele se aproxima da sarça, sabe que o anjo vai declarar: Moisés, não te aproxime, pois o lugar que tu pisa, terra santa é. O lugar que você está hoje é lugar santo. O lugar que você colocou seu pé hoje é lugar santo. Aleluia. O tempo não é santo, mas eu e você somos santos. Quando chega o primeiro crente aqui dentro, a presença de Deus é notória, é real neste lugar, para levantar, para edificar, para transformar, para libertar e levantar, aleluia, a vida daquele que estava morto, para voltar a respirar de novo. Ele sopra na tua nariz e diz: viva! Oh, Efésios capítulo de número 1, verso 4 vai dizer assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença.
Olha como é forte esse versículo. Antes de tu existir, antes de eu existir, antes de existir o céu que nós contemplamos, antes de existir o globo terrestre, após Deus ter criado o mundo espiritual, Ele olhou para além da existência e Ele te enxergou, aleluia, e Ele te escolheu para você ser santo na presença dEle. Você foi escolhido no ventre de tua mãe para ser santo do Senhor. É tão forte esse versículo, pastor. Veja só que ele diz, irmão, antes que tudo fosse criado, Deus já me enxergava. Antes de existir nossos pais, nosso antepassado, Deus já te enxergou no ventre de tua mãe. E Ele já preparou para ti todo o trajeto na presença dEle. É por isso que o diabo não te suporta. É por isso que ele quer te derrubar, porque ele sabe que aquilo que Deus deu à tua vida, Ele não pode apagar. Para a glória de Deus, recebe promessa nesta noite para o teu lar, para a tua casa, para a tua vida. 2 Coríntios, na verdade, capítulo de número 2, 7, verso 1 diz assim: amados, visto que temos esta promessa, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, refletindo a santidade do nosso temor a Deus. Devemos abandonar os velhos costumes, porque infelizmente, pastor, existem os pecados de estimação. Existem pessoas que têm 30 anos na igreja, mas vivem em pecado ainda. Tem pessoas que têm tantos anos de crente, mas não abandonaram o pecado. Eu conheço pessoas assim. Quando eu era de jovem na Montes, eu cuidei de um grupo de jovens e tinha um novo convertido, já estava com 5 meses. Eu peguei chegar no culto, eu chegava com um aroma de maconha. E eu dizia para meu filho: o que é difícil para você? Aquilo que é difícil para mim e para ti é fácil para Deus. Agora basta você abandonar os costumes, basta você abandonar o pecado, aleluia, para Deus trabalhar na tua vida. E eu levanto a igreja uma campanha de oração, pastor, pelas madrugadas, durante 7 dias. Durante 7 dias eu vi Deus fazer coisas grandes. Eu vi Deus quebrar vaso, eu vi Deus restaurar vaso, eu vi Deus levantar, curar, libertar aquele jovem. E hoje ele está pregando aí a palavra de Deus como servo do Senhor, como santo do Senhor, porque ele abandonou aquilo que contamina o corpo, que contamina o espírito. Pedro está te convidando a você se santificar para Deus. Se você se santificar em Deus, você não cai. Se você esperar em Deus, você não espera em vão. Se você está em pé em Deus, não há nada que possa te derrubar. Se você guerrear em Deus, não existe legião, não existe demônio, não existe churiri, não existe chucaveira, não existe legião que possa fazer você parar ou ficar dobrado na presença de Deus. Mas você vai ficar curvado, adorando, glorificando e exaltando ao nome do Senhor, porque nesta noite Ele entrou com santificação. Nesta noite Ele entrou mudando aquilo que estava velho para o novo. Nesta noite Ele entrou nesta noite dizendo para ti: estou eu te santificando na minha presença. Louvado seja Deus. Quero convidar você a ficar de pé.